Olá, falaremos agora do financiamento, mas mais especificamente de leasing, né? Então, o leasing é uma operação equivalente a um aluguel, por exemplo. Então, se você não quer comprar um bem, porém você quer tê-lo durante um tempo, quer ter o direito de usar esse bem durante um tempo, então uma alternativa interessante é o leasing, né? Esse leasing, por ser um contrato parecido com aluguel, ele é um prazo determinado, né? Então, no final do período, você pode adquirir esse bem de forma definitiva ou renovar o contrato, devolver o bem da instituição, né? E aí você ou pode renovar o contrato ou você pode simplesmente cancelar o contrato, tá? Uma instituição ou uma empresa, né, um segmento empresarial que anda fazendo muito esse leasing é o automotivo. Eles fazem esse leasing, eles têm muitas montadoras já no Brasil alugando esse carro, então você paga lá 2.000, 3.000, algum valor mensal, chega no final de um prazo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, devolve o carro, né, e você, se quiser, ou pega um outro novo, ou você fica sem carro. E aí a pessoa só paga o combustível, né, a multa, se tiver, e no caso de avaria, ele paga a franquia. No caso, se ele não tiver nenhum problema disso, então ele só vai pagar esse combustível mesmo. E aí a montadora ela assume com IPVA, ela assume com os custos de manutenção, impostos, enfim, né, seguros, né, então ela já assume todo esse lado. Dentro do leasing, né, ela tem o leasing financeiro, que é o mais comum, né, que a gente tem onde o consumidor mantém o bem até o final do prazo, tá? E o leasing operacional é onde o consumidor não quer adquirir esse bem. Geralmente, aqui no Brasil, a gente tem sim esse leasing, né? Mas o que acontece? Chega no final do período, ou a pessoa quer quitar, ou a pessoa quer manter o bem. Mas se esse período for menor que 2 anos, ele não consegue quitar. Então, esse é um lado ruim do leasing, né? Então, o leasing, sim, ele pode ser uma prática de financiamento. Então, por exemplo, então você fica com esse bem, né? Se for um carro, por exemplo, ele fica pagando o carro durante 2 anos, a taxa de juros é menor, porém ele não consegue quitar antes de 2 anos, tá? O risco de crédito é menor. Por quê? Porque o bem não pertence à pessoa, e sim pertence ao banco até o final do pagamento dessas parcelas, né? Então, nesse caso, se a pessoa não pagar esse bem, né, vamos dizer assim, esse carro até o final, o banco já o toma de volta. Nessa operação não tem IOF, né? Esse é um outro lado bem interessante, tá? O prazo mínimo para arrendamento, ou seja, para você que fique com esse bem, é de 2 anos, tá? Então, sendo que com vida útil de 5, né, anos, mais ou menos. Então, por exemplo, se a pessoa quiser, como eu falei, quitar esse bem antes dos 2 anos, não consegue. Porém, ele já consegue renovar esse contrato e trocar esse bem, tá? Pode antecipar algumas parcelas? Sim, mas não tem essa dedução dos juros, tá? Não haverá essa dedução dos juros, tá? O prazo mínimo é de 2 anos, mas como eu falei, tem que tomar um pouco de cuidado. Se a pessoa, num planejamento financeiro, pretende quitar este bem, vamos supor um carro, antes dos 2 anos, já não é interessante o leasing. Parta para o CDC, porque no CDC você pode quitar. Agora, dentro do leasing, né, se a pessoa não tem realmente a pretensão de quitar isso antes de 2 anos, é uma boa alternativa, porque a taxa de juros do leasing geralmente é menor que a do CDC, tá? Então, como a gente via falando, benefícios, taxas menores que CDC e a facilidade da troca do bem no final do contrato. A gente fala a parte contra leasing, né? Quando você quer antecipar as parcelas, você já não tem redução da taxa de juros e você não consegue antecipar ou quitar antes de 24 meses, ok? Próximo vídeo,
financiamentos, CDC, qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço.